Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Hoje, 16/4, estamos aqui no Cafezinho com Cristo, visitando nosso diácono Josué. É um prazer enorme estar aqui com o senhor. Amém, uma honra. Que é irmão em Cristo E irmão também, só não tem o mesmo sangue, mas mas tem o mesmo nome. é o mesmo nome e é tudo Costa aqui, viu? É verdade. A gente quer trazer aí ainda um complemento, né, para aquela dúvida que muitas pessoas têm sobre Adão e Eva, Isso. Caim e Abel. Caim matou Abel e ficou Adão, Eva e Caim. Isso. E aí Danley trouxe uma explicação muito boa, né, junto comigo, mas a gente tem ainda um respaldo bíblico interessante. Eu gostaria que o nosso diácono Josué se expressasse aqui, trazendo esse complemento para essa resposta. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos que nos ouvem aí através desse canal, do pastor Marco Fabrício. Quer dizer que é uma honra estar com o pastor Marco Fabrício aqui. Eu estava vendo o assunto abordado, né, sobre a esposa de Caim. Então isso é um assunto, como disse Darley, né? Darley, que é um assunto muito abordado em toda a história da Bíblia, né? Sempre alguém quer saber com quem Caim casou. E o pastor, sabiamente, junto com Darley, falou sobre o tempo. Eles falaram que a resposta está no tempo, e eu creio da mesma forma. Só que aqui eu vou citar os versículos para que os irmãos que nos escutam e que vê esse canal, eles tenham as suas próprias conclusões. Porque a Bíblia, ela deixa bem claro aqui no versículo 3 do capítulo 5 de Gênesis, diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou o seu nome de Sete. Ou seja, a resposta para essa pergunta está no tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz no capítulo 4 de Gênesis, que Adão, assim que conheceu Eva, sua esposa, ele concebeu Caim, e depois ela concebeu Caim, depois concebeu Abel. Ou seja, quando Deus colocou Eva na vida de Adão, ele teve primeiro 2 filhos com ela. Ok. Verdade. Só que depois de 130 anos, a Bíblia fala de 7. Depois que Abraão viveu 130 anos ao lado de Eva, reproduzindo, ele fala de 7. E por que a Bíblia fala com ênfase o nome de 7? Porque 7 era a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, 7 era o filho que mais se parecia com Adão. Por isso que a Bíblia dá uma pausa ali e fala dele. Mas diz a palavra de Deus que depois de Caim, Adão viveu 130 anos para gerar 7. Então, se a gente pegar só nesse tempo aí, 130 anos, Que está no texto aí, que né? está no texto, para um casal frutífero, um casal que estava seus hormônios aflorando a todo vapor, o primeiro casal. Dentro do projeto de Deus no crescimento da humanidade. Exatamente, muito bem colocado, pastor. Olha o que o pastor falou, dentro do projeto de Deus, na construção da humanidade. Imagine como esse casal não estava fértil, prosperando em sua frutificação. Então, 130 anos se passaram. Então, dentro de 130 anos, houve muitas famílias geradas por Adão. Né? Adão foi o pai da criação, como nós sabemos. E durante esse período, muitas famílias, muitas aldeias se formaram pelos próprios descendentes de Adão. Está aí a resposta, porque depois Caim encontra a sua esposa, a sua mulher e casa-se. Mas a Bíblia continua falando aqui que depois... Há outro texto maravilhoso, outro texto, né? Diz assim, o versículo 4 do capítulo 5. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete. Depois que gerou a 7. Depois que gerou a Sete, ou seja, a Bíblia faz menção de 130 anos de Adão para gerar 7, só que depois que gerou 7, e foram os dias de Adão, depois que gerou a 7, 800 anos, e gerou filhos e filhas, ou seja, depois de 7, 800 anos se passaram, e Adão continuou gerando filhos e filhas. Depois de 130 anos, que a Bíblia menciona que Adão foi pai de 7, ele continuou gerando filhos e filhas 800 anos, até o dia da sua morte. Então, conclusão, Adão morreu aos 930 anos. Isso é outra dúvida que muitos não sabiam, né? 900... Quantos anos Adão morreu? Adão morreu. 130 mais 800 anos, a gente vai fazer uma soma aí, bem fácil. 930 anos. Então, 930 anos. Imagine um casal
frutificando durante esse tempo, Deus abençoando. Então, Caim, vamos trazer agora para um linguajar bem popular, né, pastor? Verdade, verdade. Caim, ele poderia casar-se com quem ele quisesse, porque mulher tinha demais. Então, a gente não tem como duvidar. Aí tira a certeza de muitos teólogos Isso. de que dizer que ele se deitou com a irmã. Porque nesse período de tempo de 930 anos, já tinha nora, Isso. tinha genro, e Exatamente. até hoje, biblicamente, um primo, ele, pela lei e pela Bíblia, ele não é proibido de casar, primo com De prima. forma alguma. Né? E o senhor falou uma coisa no início que a gente não estava gravando, que é muito interessante, é que, ainda que se ele tivesse se casado com uma irmã, como disse Danley, não tinha conotação ainda da lei. Ou seja, não era imputado a lei ainda diante dos homens. E o homem estava naquele período de frutificação, de multiplicação, crescimento da humanidade. Então, hoje o incesto é proibido. Naquela época, eu acredito que não, porque era uma ordem de Deus para que o homem se multiplicasse sobre a terra. Então, a minha resposta e o meu respaldo bíblico é que Caim casou-se sim com uma parente dele, não se sabe se foi sobrinha, irmã, como disse pastor, de primeiro e segundo grau, ninguém sabe. Sabe que ele casou-se com uma parente dele, descendente de Adão, como muitas pessoas estudiosas dizem que ele casou-se com pessoas de outras nações, que já existiam outros povos. Isso é história, tá? A Bíblia só menciona a humanidade fundada e fundida entre Adão e Eva. Muito obrigado, Diácono Josué. Valeu, eu que agradeço, pastor. Obrigado pela sua visita, é muito importante. E quando tiver assunto assim, a gente está sempre disposto a dialogar. Benção para nós, dá um prazer. Amém. Espero que tenha ajudado os irmãos a tirar essa dúvida, que a gente teve um período aí de 130 anos, Adão construindo família, e depois 800 anos mais para frente. Então, Caim tinha demais escolha, mulher para ele escolher e casar, se parentela dele ou não. Sim, tinha sendo irmão ou não, quis dizer, sendo irmão ou não, ele tinha sim a opção para se casar com quem ele quisesse. Lembrando a você, meu amado internauta, que se tiver uma pergunta, uma dúvida, manda aí pra gente, né? Isso. E a gente vai estar aqui tentando responder da melhor forma possível. Isso aí, pastor. Muito bem.